não uma tríade, como em Hollywood às vezes se pinta, uma tríade do mal, mas uma tríade do bem. Novo nascimento, testemunho e propósito. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado: meu irmão, hoje nós vamos aprender sobre a tríade do bem. Glória a Deus. E a primeira delas, nós vamos chamar de porta inegociável. Está lá no Evangelho de João, capítulo 3. O nosso Nicolas vai estar pondo para nós lá nos ecrãs. João, capítulo 3. Trecho que todos nós conhecemos, irmãos, do verso 1 ao verso 7. E diz assim a palavra de Deus: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Glória a Deus. Irmãos, eu sei, os irmãos conhecem este diálogo aqui, conhecem esta passagem. Nós temos esta passagem aqui, às vezes, gravada em nossas mentes, não é? Sabemos recitá-la de cor, mas todas as vezes que eu me deparo com esta passagem é impactante, irmãos, a forma como Deus lidou com aquele homem chamado Nicodemos. Sabe, irmãos, porque quando nós nascemos de novo, nós não fomos chamados para termos uma carteirinha de igreja. Nós não fomos chamados para sermos assim, ou termos um acessório a mais na nossa vida. Nós não fomos chamados para fazermos parte agora de um clube. Nós não fomos chamados para termos uma melhora na nossa vida, ou um upgrade, não é? Como se diz, um upgrade, um up na vida. Eu era bom, agora eu sou maravilhoso. Nós não fomos chamados para isso. A Bíblia diz de forma muito clara que nós fomos chamados por Deus para nascermos de novo. E o novo nascimento, irmãos, envolve um mistério tremendo que nem um homem dos mais sábios do seu tempo, chamado Nicodemos, um dos principais dos sacerdotes. Isto significa dizer que era um homem não somente letrado, mas versado nas coisas de Deus. Ele conhecia profundamente a respeito da fé, a respeito da história dos judeus, a respeito de quem era Deus, a respeito do que Deus prometera, do que Deus faria, que ele enviaria o Messias. E agora ele estava sendo confrontado por Jesus com uma perguntinha muito simples e uma afirmação ao mesmo tempo: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. E ao mesmo tempo, irmãos, com aquele argumento, Jesus está dizendo a Nicodemos: olha, Nicodemos, você na verdade representa a falência da autojustificação. Porque tudo, Nicodemos, o que você fez, tudo que você estudou, tudo que você sabe, tudo que você ensina, tudo que você prega, tudo que você acredita que está andando para a salvação, é insuficiente, Nicodemos, para ao mesmo tempo te confirmar nela. Nicodemos, é necessário nascer de novo. E o novo nascimento, irmãos, esta expressão que Jesus usa, é o que nós chamamos de porta inegociável. Se eu não nascer de novo, é impossível que eu entre no reino de Deus. Só tem um caminho.
caminho, só tem uma porta, só tem uma alternativa. Não há atalho, não há cunha que se meta para me fazer chegar no reino de Deus. É só através do novo nascimento. Hoje, enquanto estávamos ali embaixo, instruindo os aptos ao batismo, dois deles ainda não tinham confessado a Jesus como Salvador e Senhor. E é uma necessidade, irmãos, que se nós queremos descer as águas, é uma necessidade que eu creia. Porque senão eu não estarei fazendo nada mais do que um mergulho. Aliás, um mergulho não tão agradável nessa altura do ano, porque é fria a água. Então não é um mergulho agradável para se fazer por nada. Não é um sacrifício à toa. Mas sabe que mediante uma pequena provocação, uma pequena conversa, aquilo que já estava no coração deles veio à tona. A necessidade do novo nascimento é expressada por uma confissão de fé. Eu creio. Conforme está ali em Romanos capítulo 10. Eu creio que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eu creio que se eu confessar com a minha boca e crer no meu coração isso, eu serei salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê para a justiça. E assim nós conseguimos extrair desses dois homens esta confissão de fé, e é exatamente este processo que Jesus está levando Nicodemos a ser, com esta confrontação, a obter uma resposta positiva dele. Então, sim, mestre, eu quero nascer de novo, mas nós não ouvimos, irmãos, da parte de Nicodemos até aqui, nenhuma menção que ele tenha, então, agido dessa maneira. Nicodemos nasceu de novo ou não nasceu de novo? Irmãos, nós não sabemos, porque aqui não está descrito. Depois nós vamos ver novamente falar de Nicodemos, mas ainda assim, nós não sabemos com absoluta certeza se ele fez a sua confissão de fé. O que Jesus está ensinando para Nicodemos é aquilo com o qual nós somos confrontados. É necessário uma mudança radical na minha vida para que eu possa entrar no reino de Deus. E essa mudança radical, ela se processa através do novo nascimento. Irmãos, nascer de novo não é na literalidade voltarmos ao ventre da nossa mãe, mas nascer de novo é nos tornarmos aptos a agora sermos ensinados, integrados na família de Deus, em novidade de vida. Portanto, aquilo que eu sabia, aquilo que eu pensava, aquilo que eu entendia, aquilo que eu acreditava, tudo agora vai passar por uma percepção diferente na minha vida. Uma perspectiva diferente, irmãos. Glória a Deus por isso. Porque quando este homem, Nicodemos, sábio, entendido da lei, fariseu, um homem estudioso, lia a Bíblia e conhecia a Bíblia e sabia da Bíblia de A a Z, irmãos, sem o novo nascimento ele não conseguiu encontrar Jesus. Mas quando nós encontramos com Jesus, ainda que nós conheçamos a Bíblia toda de A a Z, é só a partir do momento quando nós encontramos com Jesus, ou somos encontrados por Ele, melhor dizendo, é que nós agora nos tornamos caçadores de Cristo na leitura da Bíblia. Porque todas as partes da Bíblia agora, todos os livros, todos os trechos, todas as leituras, tudo aquilo agora passa por uma perspectiva diferente. Agora, a minha perspectiva da leitura bíblica, do estudo da palavra, do ensinamento da fé, passa por esta figura, por esta pessoa chamada Jesus Cristo. E eu consigo encontrá-lo em todas as páginas da Bíblia. Então essa perspectiva é transformadora em nossas vidas, irmãos. E é por isso que se pede uma mudança tão radical em nós. Mas isto não se deu somente com Nicodemos, esta confrontação. Nós temos um exemplo bíblico de Paulo, o Saulo de Tarso. Paulo foi assim também. Se nós formos ver lá em Filipenses capítulo 3, versos 4 e 5, ou 5 e 6, quando Paulo vai falar ali aos seus ouvintes, aos leitores da carta de Filipos,
dizendo: olha, eu era fariseu dos fariseus, hebreu dos hebreus. Em matéria de doutrina, em matéria de lei, eu era extremamente zeloso, estudioso. Ninguém podia ser considerado melhor do que eu, porque eu era dedicado à leitura da palavra. E ele completa lá no verso 7 ou no verso 6, dizendo: mas tudo isto eu considerei lixo por causa de Cristo, ou perda. Irmãos, o que se processou no coração de Paulo é exatamente o que deve ser processado em nossos corações. Você, para Deus, antes do seu encontro com Cristo, você estava morto em seus delitos e pecados. É isso que a Bíblia nos diz. O morto não tem vontade, irmãos. O morto no máximo cheira mal. E cheirando mal não agrada a Deus. Você pode até pegar no morto e forçar uma expressão dele para ele sorrir, mas é um sorriso sem vida. Porque somente com Cristo em nós, irmãos, é que a nossa perspectiva muda completamente. Amém. Portanto, a primeira parte desta tríade não é uma reforma, não é um upgrade, não é um melhoramento. É uma ressurreição. E é isso que é simbolizado no batismo. E quando nós descemos as águas, nós morremos para o mundo. Morremos com Cristo. E quando nós saímos das águas, nós ressurgimos, ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Esta é a experiência do novo nascimento. Esta é a porta inegociável, irmãos. É impossível, se você não nascer de novo, você entrar no reino de Deus. Você não tem parte com ele. A segunda tríade, e é consequência dela, eu vou chamar de evidência inegável. E nós vamos encontrar lá em Tito, capítulo 2, versos 7 e 8. Olha lá, por favor. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. A segunda tríade diz, irmãos, evidência inegável, é uma vida de exemplo com coerência. Eu não posso falar algo e viver de modo diferente. Onde está a prova que eu nasci de novo? No testemunho. Onde verão aqueles que me conhecem que eu mudei? Por causa das minhas palavras? Por causa das minhas ações. E as minhas ações têm que estar em coerência com aquilo que eu creio. Por isso, irmãos, aquela palavrinha que a Bíblia diz assim, Jesus ensinando seus discípulos, faz tanto sentido. A boca fala do que o coração está cheio. Se eu sou uma nova criatura e o Espírito de Deus habita em mim, a minha boca, as minhas palavras, elas vão refletir esta nova vida. É impossível, irmãos, quando nós nos encontramos com Cristo, ou melhor, quando nós somos encontrados por Ele, porque quem estava perdido éramos nós, não era Cristo. Nós é que estávamos perdidos, Ele é que nos resgatou, Ele é que nos encontrou. É impossível, quando este encontro se dá, que nós permaneçamos da mesma maneira, porque Ele é chamado a pedra de tropeço, a pedra de esquina. Ele é chamado de AC e DC. Ele é aquele que faz um marco crucial na nossa vida. O que eu cunhei aqui numa frase, eu chamo de ética da irrefutabilidade. Não é uma frase, não é uma teoria filosófica, não é uma ética filosófica, mas eu chamo de ética da irrefutabilidade.
Ou seja, viver de tal modo que o seu adversário não tenha do que te acusar. É irrefutável que a pessoa tal, que o irmão tal, que a irmã tal, nasceu de novo. Por quê? Porque a sua vida é tão condizente com aquilo que ela fala, que é impossível que aquilo não esteja de fato dentro dela. Esse termo nós enfatizamos pela importância da integridade, da autenticidade e que se baseia em princípios morais inegociáveis. Legitimidade, autenticidade e inegociabilidade, irmãos. Quando nós nos encontramos com Cristo, a nossa vida muda. Agora eu já não sou aquele que ia com a multidão, eu já não caminho, eu já não navego no mesmo sentido das ondas. Agora eu sou chamado por Deus como geração de inconformados. Agora eu já não aceito as coisas que antes eu aceitava. Agora eu já não me conformo às coisas deste mundo como antes eu me conformava. Agora eu sou um nadador contra a corrente. Agora, se a sociedade caminha para um lado sem Deus, pode ter certeza que eu não vou estar nesse caminho. Porque agora eu sou um autêntico, nascido de novo. Seu exemplo, meu irmão, deve ser integral. Sua vida deve refletir completamente aquilo que você prega. Não basta ser um cristão devocional. Você tem que estar cheio de Cristo. O teu caminho, a tua palavra, nos teus negócios, na tua vida conjugal, na tua vida com os filhos, nos teus relacionamentos, na sociedade em que você vive, em tudo que você fizer, meu irmão. Diga para o irmão que está do seu lado, você não entendeu ainda, mas em tudo que você fizer, ou deixar de fazer, Cristo tem que estar presente. Você reflete a imagem do Deus vivo. Irmãos, isso para nós é de uma tão grave responsabilidade, mas de tão grande graça, que nós nos rendemos por completo. Já não sou eu que vivo, dizia Paulo. Nós temos que poder dizer isso, irmãos. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive. Não dá para ser igual. Pense em Daniel, profeta Daniel. Vocês conhecem a história de Daniel? A maioria conhece a história de Daniel. Daniel, juntamente com seus amigos e com outros jovens de Jerusalém, sábios, homens estudiosos, homens promissores na fé, viveram num período em que Israel foi dominado pela Babilônia. E eles foram levados em cativeiro. Os jovens, a nata, a excelência da nação foi levada. Entre eles, Daniel. E logo quando Daniel chega com seus amigos, eles se determinam ao seguinte: olha, nós não vamos comer das iguarias do rei. Porque eles foram postos numa posição também favorável. Eles eram a nata. Então você pega a nata e você, digamos, faz uma espécie de lavagem cerebral e você incute neles uma nova cultura, uma nova doutrina, e você tem o melhor para si, para a sua sociedade daquilo ali. Então eles quiseram fazer isso com Daniel e seus amigos. E Daniel com seus amigos disseram logo: olha, nós não vamos comer da iguaria do rei, vamos nos manter puros. Porque na nossa fé, porque naquilo que nós cremos, nós temos os alimentos que são puros, os alimentos que são impuros. Nós não podemos desagradar a Deus. Vamos nos manter fiéis a isso. E eles se mantiveram fiéis.
Irmãos, e diz a palavra do Senhor, olha, vale a pena nós lermos Daniel 6, versos 4 e 5. Que por causa daquele procedimento daqueles jovens, Daniel 6, 4 e 5, eles suscitaram ali no meio daquela sociedade inimigos. Olha o que diz. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Que crueldade, irmãos. Que crueldade. Homens incitados por Satanás, como hoje nós vivemos esses tempos também, fazem-nos provar não daquelas coisas que nós temos a clareza de que é errado, de que é pecado, e você não é naquilo. Mas eu vou achar ocasião na lei deles. Eu vou fazê-los cair naquilo que eles creem, naquilo que eles pregam, para saber se eles são coerentes mesmo ou não. Aí é nessas horas, irmãos, que nós somos provados. São as oportunidades que nós temos para perdoar, para bem aconselhar, para ser suporte um do outro. São nessas oportunidades que Satanás vai entrar mesmo, achando ocasião na lei do nosso Deus para nos derrubar. Quando Jesus foi tentado lá no Getsemane, nenhuma palavra de Satanás estava contrário àquilo que a Bíblia dizia. Mas da mesma forma, Jesus refutou aquelas tentações com palavras de Deus, porque ele tinha um propósito definido em si. Deu para entender? Então o que foi que eles disseram? Eles tramaram, olha, manda construir uma estátua, rei, e manda todo mundo se ajoelhar. E decreta isto como lei. Por quê? Porque eles sabiam que na lei judaica o judeu jamais se ajoelharia diante de um ídolo. Vamos pegá-los aqui nisso. Eles não se ajoelharam. Eles pagaram o preço. Resultado: fornalha para eles. Glória a Deus. Vamos para a fornalha então. Mas ajoelhar-me diante de ídolo, jamais. Você vai perder tudo se você não fizer isso junto comigo. Olha, se você não agir assim, você não vai ganhar tanto quanto eu. Quantas vezes, irmãos, na nossa atividade enquanto advogados, eu e Janaína tivemos oportunidades para trair a Jesus. Algum incauto, distraído, poderia pensar assim, não é bênção de Deus que está vindo. Não, irmãos, não é bênção de Deus. Não. Importa para Deus de onde vem a bênção. Importa para Deus a origem dos recursos. E importa para nós também. Ah, mas você não vai ganhar tanto. Não interessa. Meu compromisso não é com o dinheiro, com a riqueza desse mundo. Meu compromisso é com Deus. Então vá para a fornalha. Então nós vamos para a fornalha. Paciência, irmãos. Mas eu não posso trair a minha confissão de fé mediante a circunstância que eu vivo. Isso significa dizer que eu nasci de novo, sim. E agora eu dou prova deste novo nascimento com a coerência da minha fé, da minha palavra. A mentira, meu irmão, a mentira, a falsidade, o engano, a tentativa de se dar bem, irmãos, isso não vem do Senhor. Não aceite mais isso na sua vida. Glória a Deus. A vida de Daniel, irmãos, era o sermão que calava o reino. A sua vida tem que ser dessa maneira.
O sermão que você não prega com a boca, você prega com a vida. E aí você cala os seus adversários. Você cala aqueles que buscam ocasião para falar mal de ti. Para dizer que a cristão não é nada. Não é crente nada. Você vai entrar em discussão? Não. Você tem um sermão da sua vida. O sermão da sua vida vai falar. Por isso que nesta segunda parte da tríade, irmãos, a coerência com aquilo que nós cremos é a evidência inegável da nossa confissão de fé. Dá para entender isso? Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vi uma série esses dias, um episódio, chama-se Fundação. É uma série futurística, eu gosto dessas coisas meio bobas, como diz a minha esposa. Mas é que a vida já é tão difícil, né? Assistir as coisas bobas na TV, distrai quando pode. E um dos personagens desta série é uma robô, uma mulher robô. E é engraçado porque ela não consegue ir contra aquilo que ela está programada. E ela é consciente disso. E ela racionaliza isso, ela elabora argumentos filosóficos a respeito disso. E que tem tudo a ver com a nossa vida. Sabe? Porque quando nós declaramos uma nova vida em Cristo, quando nós pregamos algo que está acima de nós, porque isso está acima de nós, irmãos. Quando nós vivemos esta vida com Cristo, nós somos de fato, é como se nós tivéssemos agora este compromisso tão inabalável, tão irrefutável dentro de nós, que é impossível nós negarmos a nós mesmos. Ainda que eu consiga filosofar a respeito disso, ainda que eu consiga criar ideias contrárias a esta fé, mas ainda assim eu não consigo ir contra, porque isso agora sou eu, é a minha vida agora, eu não consigo fazer diferente. Aí quando eu vi isso na robô, eu me identifiquei, eu disse, é verdade. Eu como cristão, eu não consigo agir de outra maneira. Quantas vezes, irmãos, às vezes a pessoa diz assim para nós, um irmão, uma irmã, não é? E com os irmãos também, eu acredito. Poxa, muito obrigado porque você fez isso, você fez assim. Você diz, é porque eu sou crente. Eu não consigo ir contra isso, eu não consigo. Isso faz parte de mim. Não dá, irmãos. Nós não conseguimos ver alguém, por exemplo, com fome e despedir. Não dá mais. Não dá mais para a gente ter a mesma reação às coisas desta vida. Não dá mais para a gente agir da mesma maneira. Não dá, eu não consigo mais. Eu consigo até refletir sobre isso, eu consigo racionalizar, eu consigo filosofar, mas a minha atitude não consigo mais que seja incoerente com aquilo que eu prego. Porque faz parte de mim. É uma verdade inegociável, é algo irrefutável dentro de mim, é uma coerência que me cobra, é um espírito que me aflige, o Espírito de Deus, que me contrista o coração, para que eu não haja dessa forma, para que eu haja de outra. Essa é a nova vida em Cristo, irmãos. Amém. Glória a Deus. Imagine um farol à beira-mar na escuridão. Imagine isso. Tem um barco à deriva. Está em busca de um porto seguro. Se o farol estiver quebrado, não tem esperança para o barco. Se o faroleiro esqueceu de abastecer, ou de ligar alguma coisa, ou de dar a manutenção correta, não tem esperança para o barco. Meu irmão, se você que é de Deus, se você que é crente, se você que se autodenomina seguidor de Cristo, não for a luz deste mundo, que esperança tem para
entender isso? Você é responsável. Terceiro lugar. Isso que nós nem falamos dos frutos do Espírito. Gálatas 5. Terceiro lugar. A consequência do novo nascimento é a coerência na fé. A coerência na fé nos conduz a um propósito glorioso. Uma vida pura de adoração a Deus. João capítulo 4. Nós conhecemos a passagem. 23, 24, os versos. A meta final, irmãos, de nascer de novo e de viver uma vida de exemplo é fazer da sua própria vida um culto contínuo a Deus. Não é Gálatas, João. João 4, versos 23 e 24. Ali são os frutos do Espírito, nós não vamos citar agora. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito, não importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A sua vida por contínuo, escuta o que eu estou dizendo, é uma vida de adoração a Deus. Tudo o que você faz, tudo o que você pensa, tudo o que você não faz, todos os caminhos que você trilha, todos os passos que você dá, todas as tuas horas de sono, as tuas horas acordadas, as tuas horas falando, as tuas horas calado, as tuas horas alegres, as tuas horas tristes, em todos os momentos a tua vida, ela deve ser uma vida contínua de adoração a Deus. Porque você já não pertence a ti mesmo, você pertence a Ele. Ontem nós, quando chegamos em casa ainda tarde, eu falei para a Janaína assim, poxa Jana, eu quero ver de novo aquele filme, A Paixão de Cristo. Aí, amor, Benjamin, aguenta. Não, Jana, vamos um pouco. E aí achei lá e pus para assistir. Ai, irmãos, aquela representação gráfica não é fácil de ver, mas nos chama a uma responsabilidade tão grande, tão grande. Vocês sabem, ainda naqueles últimos momentos na cruz, a ponto de entregar a sua vida, Jesus ainda salva aquele homem, aquele ladrão. Que coisa tremenda. Uma vida inteira de adoração ao Pai, de obediência ao Pai. 100% da vida de Cristo, irmãos, ele obedeceu ao Pai. E até no momento mais excruciante da sua vida, ele teve uma palavra de bênção, uma palavra de salvação para dar. E salvou aquele homem no último instante. No último instante. Que homem de sorte. Falei para a Janaína, que homem de sorte. No último instante achou, viu o farol. É assim que é você, meu irmão. É assim que é você. Sabe, às vezes, e não são poucas as vezes, eu sei disso, porque a vida é difícil, a vida é dura. Quantas vezes nós não estamos bem, estamos mal. Quantos problemas às vezes vêm sobre nós. Mas, meu irmão, no momento em que nós ouvimos o clamor de uma alma, você se investe ali de uma força que não é sua. E você diz que tem uma esperança para você. Eu conheço um Deus que não vai deixar você ir para o buraco. E se você tiver um buraco, eu conheço um Deus que vai para o buraco junto contigo. E vai te fortalecer para que você saia dele. Você pode estar quebrado, você pode estar triste, você pode
Mas, meu irmão, é impossível nós não respondermos ao clamor de uma alma no momento que nós ouvimos, porque nós olhamos para Cristo e Ele fez isso igual. E assim como Ele faz, eu também faço. A minha vida tem que ser constantemente de adoração a Deus. Amém. Constantemente, em todos os passos, em todas as áreas, em todos os momentos, em todos os lugares, uma adoração sem fronteira. Seja física, seja emocional, seja espiritual, é uma adoração constante à sua vida, meu irmão. Se você é crente, se você tem esta coerência em seu coração, a sua vida vai refletir nisto, uma adoração contínua a Deus. E se você não tem isso, você precisa nascer de novo. O campo de batalha da sua adoração, seu dia a dia. O seu joelho no chão é adoração. Amém? Mas a sua mão limpa no negócio é adoração também. Mas a tua palavra verdadeira é adoração também. Nadar contra a corrente de uma mentira é adoração também. Não ser preguiçoso no trabalho é adoração também. Ser correto com o seu cônjuge é adoração também. Não provocar a ira aos seus filhos, adoração também. Não mentir, não roubar, não enganar, não destruir, não desejar, não querer o mal para o próximo, é adoração também. A sua vida continuamente é adoração a Deus. Não é só quando você está na igreja, não é só quando você está orando. Não é só quando você está falando palavras que são palavras do Senhor para alguém. Não! É em todos os momentos, é em todas as áreas. É quando você está em frente à sua pia. Amém. É quando você está ali lavando louça, você está adorando a Deus. Glória a Deus. Os meus maridos agora todos lavando louça. Oh, glória a Deus. Amém. Pense em Abraão, meu. Outro personagem tremendo. Abraão não foi crente só quando construiu altares. Abraão foi crente quando ele foi provado por Deus. Quando foi pedido a Abraão, entrega teu filho. Abraão cria que se o filho fosse sacrificado, Deus o ressuscitaria. Isso é adoração, irmãos. Vai. Mas, Senhor, o que é que eu vou fazer? Vai. Glória a Deus. Deus não procura, viu, Toninho? Um coral melhor. Deus procura um coral com um coração quebrantado. Deus não procura os melhores músicos. Ele procura corações. Deus não procura, busca os melhores pregadores. Ele busca um coração disposto. Um coração que crê. O que você tem para oferecer a Deus? Porque isto é um chamado à santidade, irmãos, e santidade total. Total. Não negue a sua fé. O resumo da tríade: novo nascimento, fonte de poder que torna a sua vida melhor, e o culto de adoração. Novo nascimento, a fonte de poder, que é o Espírito do Senhor em nós, que nos faz ser coerentes com o que cremos, e a adoração constante. É a tríade do bem. Glória a Deus. Pertence a você. O seu novo nascimento exige uma vida que não envergonhe o Evangelho de Deus. Se vocês já assistiram aquele filme O Silêncio, O Silêncio, já assistiram? Um filme recente, moderno. Conta a história de dois
padres portugueses missionários, século XVII no Japão. E eles foram lá em resgate de um outro padre, que já estava lá há mais anos, porque levantou-se uma grande perseguição dos cristãos pelo Império Japonês naquela altura. E eles foram confrontados ali por uma perseguição tão profunda, tão grande, que duvidaram da sua fé. Perguntavam-se: mas Senhor, onde é que tu estás? Que tu não resgata o teu povo? Onde tu estás, Senhor? Que tu não vês o sofrimento do teu povo? Enquanto este personagem aqui chorava, que era um dos padres, porque ele estava vendo aqui 2 homens crucificados dentro de uma praia, de um mar, de um braço do mar. E à medida que as ondas cresciam, aquele mar ia sufocando, e eles morreram ali sufocados, afogados, aos poucos, não é? Enquanto o padre via aquela cena e questionava a Deus a respeito de onde ele estava, os 2 que estavam crucificados glorificavam a Deus. Dizendo: ó Senhor, recebe-nos no teu reino. Sabe, irmãos, às vezes é uma questão de perspectiva. Não negue a sua fé. Seja coerente com aquilo que você declara. Mantenha-se em culto verdadeiro e adoração total todos os momentos, todos os instantes. Seja esse farol no meio de um mundo tão mergulhado na escuridão. Mantenha-se firme, meu irmão. A sua coroa está guardada. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Valorize aquilo que você tem. Diga para o irmão que está do seu lado: nós fomos chamados por Deus. Amém. Você sabe o que é isso? Você sabe o que significa isso? Eu não faço apelo para as suas emoções, não. Eu faço apelo para a sua mente, a sua racionalidade. Você foi chamado pelo Criador de todas as coisas. Você é responsável por transportar o Evangelho de Deus com suas palavras e suas ações. Seja esse farol. Feche os teus olhos. Ore ao Senhor nesta manhã. Peça a Deus que te fortaleça. Fortaleça a tua fé. Fortaleça a tua vida como um todo, para que você não seja motivo de vergonha do Evangelho de Cristo, mas um farol, uma luz no meio da escuridão, o sal que este mundo tanto precisa, a palavra de fé que tantos ao teu redor clamam. Peça a Deus hoje que você seja isso, que você seja assim. Onde você está, você transporta Cristo contigo. O que você faz reflete a ação de Cristo no teu coração. Glórias ao teu nome, Senhor. Oh, Pai, nós te clamamos, Senhor, nesta manhã. Clamamos a Ti, Pai. Perdão, Pai querido, por não termos ainda compreendido, Senhor, a responsabilidade que sobre nós pesa. Perdão, Senhor, por ainda não termos visto, Senhor, que as nossas ações, o nosso comportamento, Pai, fala tanto a respeito da nossa fé. Ó Senhor, como está escrito lá em Tito, nós lemos agora há pouco na carta de Paulo a Tito, nós devemos ser este padrão de fé.
imortalidade, de crença, de irrefutabilidade, de inegociabilidade, de certeza firme, Pai. Para que nós não tenhamos, Senhor, do que nos envergonhar diante do nosso adversário, e nem mesmo ele tenha do que nos acusar, Senhor. Assim seja, Pai, sobre nós nesta manhã, assim seja na vida dos nossos irmãos, dos teus filhos, servos e servas aqui presentes. Assim fortalece-os, Pai, fortalece-os, Senhor, para que nos momentos de prova, Pai, eles deem a prova de quem habita nos teus corações. És tu, Senhor dos senhores, Rei dos reis, nosso Jesus, ó Senhor, Salvador das nossas vidas, Senhor sobre nós. Tu és único, Senhor. Glórias a Ti, Pai. Continua falando conosco, Pai, esta manhã. Continua falando aos nossos corações. Canta comigo esta última canção. Só Tu és digno, Senhor. Só a Ti, Senhor, as nossas vozes se elevam. Só diante de Ti nossos joelhos se dobram, Pai. Tu és digno, Senhor. Único que é digno de receber a honra.
consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. O amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos vós hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe, Deus nos guarde. E até a próxima, se Deus assim o permitir. E aqueles com disposição, até logo mais à noite, quando estaremos aqui novamente, reunidos na presença do Senhor.